Você conhece Deadpool, né? O cara que faz piada até quando tá morrendo. Mas e se eu te dissesse que esse humor não é força, é fuga? Nesse vídeo, você vai descobrir o que existe por trás de todos os sorrisos forçados e talvez entender o que você mesmo anda escondendo. Dá um like agora para não esquecer e me responde nos comentários. Qual foi a última vez que você sorriu só para ninguém perceber que estava mal? Vamos fundo nisso juntos, e no próximo minuto você vai enxergar a primeira rachadura dessa máscara. Oh! Oh, hello. Deadpool faz piada o tempo todo, mesmo quando tá sangrando, mesmo quando tá perdendo alguém. A maioria acha que isso é só parte do personagem, mas e se for exatamente o contrário? E se o personagem existir só para esconder quem ele é de verdade? Quantas vezes você já usou o humor como escudo? Fingiu que estava tudo bem e mandou uma piadinha só para desviar o olhar dos outros. Às vezes, a gente não quer ser forte, a gente só não quer parecer fraco. Deadpool ri da própria dor, mas não porque superou. Ele ri porque não sabe o que fazer com ela. E cada piada que ele faz é um pedido de socorro disfarçado de sarcasmo. Nietzsche falava sobre isso quando escreveu sobre o ressentimento. Segundo ele, quando a dor é grande demais para encarar, a gente transforma ela em piada, em ironia, em escárnio. Mas essa conversão não cura, só mascara. Deadpool é um personagem totalmente quebrado. Não só pelo seu humor, mas também pela sua índole duvidosa, sua forma sádica e até cruel de resolver conflitos. Mas ele não é engraçado porque está bem. Ele é engraçado porque se parar de rir, talvez comece a desabar. Ou até perder a sua humanidade, e ele não quer lidar com isso. E talvez até de maneira inconsciente ele faça isso, como se o próprio subconsciente estivesse tentando impedi-lo de quebrar ainda mais. Talvez tenha sido ele mesmo que criou essa personalidade tão complexa. Essas vozes na cabeça dele, nos quadrinhos, podem ser justamente isso, o resultado de tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, e de como tudo isso fez com que ele se sentisse sozinho. Ainda vou aprofundar isso durante o vídeo, então fica até o final para você entender melhor. Mas, e se o problema for justamente nunca ter parado de rir? A verdade é que a gente pode se esconder tanto atrás da piada, que uma hora ela se torna tudo o que resta. E o que vem depois disso é ainda mais profundo, porque o maior risco de usar uma máscara por tempo demais é esquecer quem você era antes dela. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Em algum momento, a máscara que usamos para nos proteger se encaixa tão bem que esquecemos como era o nosso rosto antes dela. Deadpool virou um herói ou quase isso, mas antes disso, ele era só o Wade, um cara comum, cheio de falhas, traumas e uma humanidade brutal. Mas o mundo não queria o Wade. O Wade era só humano, podia morrer como qualquer outro. Antes de virar Deadpool, Wade era só um homem tentando viver com seus próprios traumas. Mas o câncer, a perda da identidade, a deformação física, tudo isso fez o espelho da alma trincar. E quando o espelho trinca, a gente começa a se ver de forma distorcida, acreditar que não é mais digno de amor, que ninguém vai conseguir nos aceitar do jeito que a gente é. Deadpool rejeita o próprio reflexo, evita olhar no espelho, brinca com o grotesco porque acredita que é tudo o que sobrou. Então ele criou esse personagem, engraçado, imprevisível, imortal, alguém que ninguém conseguiria ferir. E a verdade é que a maioria de nós também faz isso, só que sem um uniforme vermelho. Carl Jung chamava isso de persona, a face que mostramos ao mundo. Não é uma mentira, mas também não é toda a verdade. A persona surge quando a dor é grande demais para ser mostrada. A rejeição, o abandono, a vergonha, tudo isso vai sendo escondido atrás de uma versão editada de quem somos. Uma versão que os outros aprovam, que se encaixa, que sobrevive. Mas tem um problema nisso. Quando a gente sustenta essa persona por tempo demais, a gente começa a esquecer onde ela termina e onde a nossa essência começa. Deadpool fala com o público, quebra a quarta parede, age como se tudo fosse uma grande comédia, mas no fundo, ele está isolado, preso dentro de si mesmo, e quanto mais ele interpreta o personagem, mais distante ele fica do que restou do Wade. Você já se sentiu assim?
como se estivesse atuando na própria vida, como se ninguém te conhecesse de verdade, nem você mesmo? Quantas vezes também já acreditou que não era suficiente, que precisava esconder partes suas para ser aceito? A persona não é só um escudo, ela pode virar uma prisão. E quando isso acontece, a dor não desaparece, ela só muda de lugar, fica ali, no silêncio, sussurrando quem você era antes de começar a se esconder. E se você ignorar por tempo demais, um dia esse sussurro vira grito ou um colapso. E Deadpool conhece bem esse colapso. E talvez a maior cicatriz dele não esteja no rosto, mas na imagem que ele criou de si mesmo. E quando essa dor começa a vazar pelas rachaduras da máscara, dessa persona que a gente criou de nós mesmos, é isso que você vai entender agora. Você pode esconder a dor por um tempo, fazer piada dela, ignorar, engolir, mas um dia ela encontra um jeito de sair e nem sempre avisa quando vai transbordar. Deadpool parece estar sempre no controle, mas quem presta atenção nos detalhes percebe os vazamentos. Nas entrelinhas da ironia, nos gestos exagerados, na mania de falar o tempo todo, há alguém tentando abafar o próprio grito. E esse alguém não é um super-herói, é um homem que perdeu tudo, a dignidade, a identidade, o amor. E quando a dor é forte demais, a gente tenta anestesiar. Alguns se jogam no trabalho, outros na distração constante, outros, como Deadpool, criam um show permanente, uma comédia onde só ele sabe que a piada é ele mesmo. Mas o problema é que a dor ignorada não desaparece, ela se transforma em raiva, em impulsividade, distanciamento, até em cinismo. Deadpool não sente só dor física, ele sente o vazio, o de não ser mais quem era, o de talvez nunca ter sido alguém de verdade. E quando a gente não encontra um espaço seguro para processar a dor, a gente desconta no mundo, nos outros, ou pior, em nós mesmos. A autoironia vira autodepreciação, a independência vira isolamento, o sarcasmo vira escudo contra qualquer vínculo real. Deadpool afasta quem poderia salvá-lo, porque no fundo, ele acha que não merece ser salvo. É isso que acontece quando ele rejeita o convite do Colossus para ele fazer parte dos X-Men, porque no fundo, ele sente que não merece uma chance de ser curado dos seus demônios internos, como se não se sentisse bom o bastante para se sentir bem consigo mesmo, de estar rodeado de pessoas que o entendessem o suficiente, ou até como se tivesse medo de se envolver com mais gente, pessoas que ele sabe que o trataria bem. E isso é mais comum do que parece. Muita gente sorri, ajuda, faz os outros rirem, mas se sente vazia por dentro, como se estivesse carregando um peso invisível, um luto não vivido, uma culpa não perdoada. E a cada dia que passa, essa dor silenciada vai moldando quem somos, até o ponto em que não sabemos mais se estamos vivendo, ou só fugindo de nós mesmos. O Deadpool tem um poder que parece uma bênção. Ele não pode morrer, mas já parou para pensar no que isso realmente significa? Viver para sempre, com dor, com essa culpa. A imortalidade virou uma prisão, e quantas vezes a gente também se sente assim, preso numa vida que parece que não escolheu, acordando todos os dias para sobreviver, não para viver de verdade. O Deadpool sobrevive, mas a que custo? Ele é a caricatura de um trauma não resolvido, e ao invés de curá-lo, o mundo aplaude. Transforma a dor dele em entretenimento. E talvez, para descontar essa dor que ele sente, ele se tornou esse personagem tão sádico. Mas por trás da máscara vermelha e dos diálogos rápidos, a alma dele sangra. E se você se identifica com isso, mesmo que um pouco, talvez esteja na hora de parar. Parar de rir. Parar de fingir. Parar de suportar sozinho. Porque a dor que transborda está te dizendo que algo precisa mudar. E você está prestes a entender o que acontece quando essa mudança começa e o perigo de não saber lidar com ela. Em algum ponto,
Wade Wilson deixou de existir. O que restou foi só a persona, o mercenário que não morre, o palhaço que não cala, a armadura viva de piadas, sarcasmos e brutalidade. E é curioso como isso também acontece com a gente. Às vezes não percebemos o momento exato em que deixamos de ser e começamos só a funcionar, como se a dor, o trauma ou a pressão fizessem a gente desligar e continuar vivendo no automático. O problema é que, quanto mais tempo passamos longe de quem somos, mais difícil fica lembrar do caminho de volta. Deadpool virou um reflexo disso. Você pode ver os traços do Wade ali, mas eles estão soterrados. Debaixo de cada provocação, de cada piada, de cada massacre, é alguém tentando não desaparecer de vez. E talvez isso aconteça com você também. Quantas vezes você vestiu sua própria fantasia de Deadpool, fingindo que nada te atinge, que tudo é piada, mas por dentro, sangrando em silêncio, rindo para não desabar. Talvez você tenha criado sua própria versão de Deadpool, uma versão sua que sobreviveu. Mas a que custo? Porque esconder a dor pode até evitar um colapso momentâneo, mas também impede a cura. Eckhart Tolle, ele diz algo profundo. Você não é a sua mente, e enquanto você se identificar com ela, estará preso ao sofrimento. Isso explica muito do que o Wade se tornou. Ele se prendeu a uma narrativa interna tão forte que virou refém dela. E se você sente que algo parecido está acontecendo com você, fique até o final, porque eu vou te mostrar como essa armadura começa a rachar. E por que isso? É exatamente o que precisa acontecer. Aliás, comenta aqui, você já teve a sensação de não se reconhecer mais? De olhar no espelho e não ver mais quem costumava ser? Eu leio todos os comentários, e a sua história pode ajudar outras pessoas também. Want to wait out here, okay? It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Você já se perguntou por que Deadpool faz tantas piadas? Toda piada tem uma função. No Deadpool, elas são escudos, mas também são pedidos de socorro disfarçados. À primeira vista parece simples, fazer o outro rir é fazer o outro gostar de você. Mas e se for mais do que isso? E se a piada for só um escudo? Deadpool não faz piadas só porque é engraçado. Ele faz piadas porque, no fundo, tem medo do silêncio. Medo do que pode surgir quando ninguém mais estiver rindo. Medo de encarar tudo aquilo que ele tenta esconder. Porque fazer os outros rirem é uma forma de se sentir necessário, de acreditar que mesmo quebrado, você ainda tem algo a oferecer. É assim que muitas pessoas lidam com a própria insegurança. Quantas vezes você já contou uma piada para desviar de um assunto sério? Quantas vezes disfarçou o desconforto com ironia? Quantas vezes riu para ninguém perceber que você estava à beira de chorar? O riso pode ser um abraço, mas também pode ser uma parede. Porque ser engraçado pode ser a última tentativa de ser amado, de se manter necessário, de não ser abandonado. E o Deadpool entendeu isso melhor do que ninguém. Ele virou o mestre da piada, porque no fundo, nunca mais quis ser visto como um monstro. Mas tem um problema nisso tudo. Quanto mais você usa o riso como defesa, menos espaço você dá para ser verdadeiro. Aos poucos, a piada te consome, e você esquece o som da sua própria voz sem ela. Por isso, a pergunta certa talvez não seja por que queremos fazer os outros rirem, mas sim por que temos tanto medo de ser vistos sem o riso. Você já reparou que o Deadpool quase nunca tira a máscara? E quando tira, ele se esconde. Não por vergonha do rosto, mas pelo que o rosto representa. É como se ele acreditasse que ser quem ele é de verdade afastasse as pessoas. A gente também faz isso. Coloca máscaras sociais o tempo todo. De bom profissional, de filho exemplar, de pessoa feliz. Mas por quanto tempo dá para sustentar isso? O peso de ser o tempo todo quem esperam que você seja. Uma hora cansa. E aí, ou você se desmonta, ou se desintegra. Por trás daquela máscara vermelha, não tem só um rosto desfigurado, tem um coração, em pedaços. Tem um homem tentando juntar o que sobrou da própria humanidade. A maioria não consegue ver fundo o suficiente para enxergar o que realmente sustenta o Deadpool durante a sua trilogia inteira foi o amor. Sim, amor. Tudo o que ele fez, tudo o que ele suportou, foi por amor. Amor por Vanessa, amor pela chance de ter uma vida de verdade, amor pela lembrança de quem ele era, antes de tudo virar ruína.
Claro que quando a gente assiste ao primeiro filme, é comum achar que Deadpool usa sua relação com Vanessa para justificar toda a matança e violência gratuita que ele parece adorar fazer. Mas lá fundo, tem um Wade Wilson desesperado para não perder a única pessoa que amou, com medo de perder seu último resquício de humanidade. E vemos que esse comportamento se repete nos próximos filmes. Em Deadpool 2, vemos que ele se mata para se juntar a Vanessa, mas não foi só por isso. Ele também tinha medo que Rusty se tornasse alguém como ele. E em Deadpool 3, temos também um Wade Wilson com medo, mas dessa vez, não da sua natureza, mas sim medo de que ele seja ninguém sem a máscara do Deadpool. E acompanhamos ao longo do filme sua busca de identidade e de sentido para a vida. E talvez isso explique muita coisa sobre a gente também. Quantas máscaras você já vestiu só para proteger alguém que ama? Quantas vezes você se calou, se anulou, se perdeu, só para manter alguém por perto? O amor pode nos salvar, mas também pode nos destruir, se a gente se abandona no processo. Deadpool não é só um anti-herói sanguinário. Ele é um reflexo de alguém que ama tanto, que prefere se machucar sozinho a deixar o outro sofrer. E por isso ele faz piada, por isso ele se esconde, por isso ele não morre, porque no fundo, ele acredita que ainda pode proteger aquilo que ama. Mas a verdade é dura, ninguém consegue amar o outro direito, se estiver se odiando por dentro. E é nesse ponto que a jornada dele se conecta com a nossa, porque não basta amar alguém, é preciso aprender a amar quem a gente se tornou depois da dor. E é exatamente sobre isso que vou falar agora. Papa? Nenhuma máscara dura para sempre. Em algum momento, ela racha. Nem sempre porque você quer, mas porque a vida empurra até o limite. E aquilo que você escondeu por tanto tempo, transborda. Foi o que aconteceu com Deadpool. Quando ele perdeu Vanessa, quando tentou se matar repetidas vezes, quando se viu diante de uma dor que nem piada conseguia cobrir, a máscara começou a cair. E o que sobrou ali, entre o sangue e o silêncio, foi um Wade despedaçado, gritando por dentro por algo que ninguém podia ver. Deadpool sabe que construiu uma farsa, ele mesmo admite. Mas continuar interpretando o personagem é mais fácil do que encarar o vazio que ele sente por dentro. A gente aprende desde cedo que precisa ser forte, que sentir é fraqueza, que vulnerabilidade é derrota. Então viramos atores da própria vida, encenando felicidade, até que um dia, a dor vaza. Porque ela sempre vaza, e escancara o que a gente passou a vida tentando esconder. Sabe aquela sensação de ser forte por tempo demais? De aguentar tudo, sorrir para todos, fazer piada de si mesmo, até não aguentar mais? É nesse ponto que a maioria entra em colapso, mas também é aí que algo começa a mudar. Porque quando a máscara quebra, você tem duas opções. Ou tenta colar os cacos e fingir que nada aconteceu, ou encara o rosto que ficou por baixo dela, mesmo que ele esteja irreconhecível, mesmo que ele te assuste. O momento em que Deadpool cai no chão, sem forças, é o momento em que ele finalmente para de correr. E é aí que a cura começa. Porque ninguém consegue se reencontrar. Enquanto continua fugindo de si, talvez a sua máscara também esteja trincando. Talvez o que você mais teme seja justamente o que precisa ser olhado. E eu sei, assusta. Mas escuta isso. A dor que você escondeu por anos pode ser exatamente o portal para uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais real, mais presente, mais viva. Mas já parou para pensar o que acontece quando a dor deixa de ser inimiga e se transforma na sua maior aliada? We used to be. The kid. A maioria foge da dor, como se ela fosse um inimigo, mas o Deadpool ensina outra coisa. Ele é feito de dor, e não é só física, é a dor de perder tudo, de ser desfigurado, de se sentir sozinho num mundo onde ninguém entende o que ele carrega. E mesmo assim, ele segue. A verdade é que a dor não some quando você ignora, ela se transforma em raiva, em sarcasmo, em apatia, ou numa armadura que ninguém consegue atravessar. Mas se você tiver coragem de olhar para a dor, ela te mostra o caminho de volta para si mesmo. Deadpool é o retrato de alguém que usou o sofrimento como escudo, mas que aos poucos começa a perceber. A dor que ele tanto esconde
é também o que o mantém humano. E é assim com a gente. A dor que você viveu, o luto, o abandono, o desprezo, tudo isso pode virar combustível, não para se proteger, mas para se transformar. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Deadpool não mudou o passado, mas aprendeu a encontrar propósito no meio do caos. E talvez esse seja o caminho. Não é sobre vencer a dor, é sobre escutá-la, sobre entender o que ela veio ensinar. Porque às vezes, é só atravessando o inferno que a gente descobre quem realmente é. Don't make the super suit green. Or animated. Captain. No fundo, Deadpool é um homem que perdeu tudo: o amor, a aparência, a identidade, até o medo da morte. E quando tudo isso se vai, o que sobra? No caso dele, sobrou o exagero, a piada, o sangue, o absurdo. Mas se você observar bem, por trás do espetáculo tem um silêncio. Aquele silêncio que vem quando tudo desmorona, quando não dá mais pra fingir, nem se esconder atrás da persona. Deadpool parece preso nessa encruzilhada, entre o personagem que criou e a pessoa que ainda tenta lembrar como era antes de tudo ruir. E você, já passou por isso? Já se viu no momento em que nada fazia mais sentido e tudo o que restava era você, encarando o vazio? Talvez você ainda esteja lá. Mas deixa eu te contar uma coisa. É no vazio que nasce a possibilidade. É quando tudo cai que você finalmente pode escolher o que vai construir com o que ficou de pé. Como diz a filosofia estoica, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Epicteto. Deadpool perdeu tudo, mas não perdeu a capacidade de se reinventar. E você também não. A cura não é voltar a ser quem era, é se permitir ser novo. Deadpool só começa a se transformar quando permite que algumas pessoas se aproximem, mesmo com medo, mesmo ferido. É nesse ponto que a persona começa a se desfazer, não por fraqueza, mas por coragem. Porque deixar alguém ver sua dor de verdade é o primeiro passo para a cura. E talvez seja isso que você esteja precisando agora. Não é sobre expor tudo para todo mundo, mas sobre encontrar alguém, nem que seja só você mesmo, para você se abrir, sem sentir julgado, ou apoiar quando não tiver em seus melhores dias. Muita gente acha que se curar é voltar a ser como era antes. Antes da dor, antes da perda, antes da queda. Mas a verdade é outra. Você não vai ser como antes. E tudo bem, porque tem feridas que não se apagam, elas se transformam. Deadpool nunca mais foi o Wade Wilson de antes. Mas isso não significa que ele deixou de ser humano. Significa que ele precisou aprender a existir de outro jeito. E com a gente é parecido. A dor muda a gente. E às vezes a única forma de seguir em frente é aceitando essa mudança. Não como um fim, mas como um renascimento. Você pode não ser mais quem era, mas pode ser alguém que sente mais fundo, que enxerga mais longe, que ama com mais presença e que entende, na pele, o que é sobreviver a si mesmo. Deadpool sangra, brinca, luta, mas no fundo ainda ama, ainda sente, ainda sonha. Mesmo que esconda tudo isso por trás de uma piada. Talvez você também tenha criado essa casca. Talvez tenha virado alguém que aprendeu a rir no meio da dor, a seguir mesmo sem saber para onde, a existir sem se reconhecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Você não precisa voltar a ser como era. Você só precisa se permitir ser, de verdade, mesmo que ainda doa, mesmo que leve tempo. Mesmo que ninguém entenda, porque a verdadeira cura não é esquecer o que te feriu, é usar isso para se tornar alguém mais inteiro. Às vezes, tudo que a gente queria era só que alguém enxergasse por trás da armadura, por trás do riso, por trás da força, por trás do personagem que a gente criou para sobreviver. Porque no fundo, a gente só queria ser visto, ser acolhido, ser amado, mesmo imperfeito, mesmo quebrado. E talvez, se você chegou até aqui, é porque uma parte sua também está cansada de fingir. Cansada de sorrir para esconder o choro, de brincar para disfarçar a dor, de parecer forte enquanto desmorona por dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa se esconder para ser aceito. Não precisa fingir que tá tudo bem para merecer amor. Você só precisa se permitir, aos poucos, voltar para si, porque talvez a criança que você foi, aquela que só queria ser protegida, ouvida, abraçada, ainda esteja aí dentro, esperando que você olhe para ela e diga: eu te vejo, eu tô aqui e agora a gente vai se curar. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo: eu ainda tô aqui. É só isso, 3 palavras, mas que podem ser o começo de uma nova história. E se você quiser continuar essa jornada comigo, o próximo vídeo vai te mostrar como transformar essa dor numa força que ninguém nunca mais vai conseguir tirar de você. Até lá!